alunos. Vamos aí estar produzindo essa videoaula, né, para estar trabalhando os conceitos aí do capítulo sobre os pré-socráticos, né, o capítulo 4 do material de vocês, ok? Então vamos lá. Quais são as bases do pensamento grego que vai marcar justamente esse pensamento pré-socrático? Então, primeiro, para os gregos o universo ele sempre existiu, ou seja, ele é eterno. O que é que os gregos não conseguiram definir inicialmente? Como é que se podia provar, como é que se poderia compreender essa situação de mudança, de alternância ou de permanência que marca a organização da natureza? Os gregos eles viam o mundo como uma unidade formada por coisas múltiplas, ou seja, diferentes, diversas, mas que, no entanto, eram ordenados. Quando a gente usa essa palavra ordenado no sentido de organização. Então, eles poderiam ser organizados racionalmente. Nós podemos compreender as coisas, e os gregos pré-socráticos começam a apontar isso, justamente porque nós temos a racionalidade, nós temos o pensamento, né? Nós temos esse grau de organização. Os pré-socráticos eles vão se organizar, né? Ou vão organizar, melhor dizendo, na base do pensamento grego, que também pode ser chamado de pensamento helênico, e aí nós vamos observar três aspectos importantes. O primeiro dele é o conceito de physis. O que é a physis? A physis é a natureza, é a realidade, é o princípio fundamental presente em né, tudo aquilo que é material. Então, para os gregos, compreender a physis é algo importantíssimo, né, essencial. Como é que se entende a physis? Se elaborando uma teoria. Então, a teoria ela representa o resultado do estudo realizado para se compreender a realidade. Então, você observa, né, a natureza, você começa, né, a anotar as suas observações e aí você elabora uma espécie de relatório, né, de tese, de teoria que ajuda a explicar, né, que faz com que aquela situação seja compreendida. E aí nós temos o logos, que é a razão. Lembremos lá do primeiro ponto, né? Os elementos eles são ordenados racionalmente. Para os gregos, é o logos que faz com que esse discurso racional ele seja possível, né? E esse logos vai ser o fio condutor que vai elaborar a teoria, né? E que vai entender a physis. Então, são três conceitos interligados, né? Que estão juntos, que caminham sempre na mesma direção. Os conceitos de physis, teoria e logos. Os pré-socráticos eles têm uma pergunta fundamental. Todos vamos fazer essa pergunta. Qual é o princípio de tudo? Então, o que é que os pré-socráticos eles fazem? Eles questionam a natureza e eles tentam esboçar uma explicação para ela. Tá? Responder essa pergunta, qual o princípio de tudo, é justamente tentar explicar como é que a natureza funciona. Então, o que é que eles vão fazer? Primeiro, eles vão questionar as explicações sobrenaturais. Tá? A chuva, por exemplo. A chuva não é uma situação provocada por um ente sobrenatural, por um Deus. Não. A chuva é um movimento natural. Ela pode ser compreendida, ela pode ser explicada. Né? Então, o nascimento, por exemplo, de uma planta não é algo divino, né? Se você pega uma semente, né, e coloca ela em um adubo, a probabilidade é que ela germine. Então, aquilo não foi um Deus que criou, não foi uma divindade que criou. Foi você que foi lá. Então, esse questionamento sobre essas explicações sobrenaturais, principalmente do pensamento mítico, que nós vamos ver mais lá no finalzinho. Eles aplicam a investigação baseada na observação, como a gente havia mencionado anteriormente. Questionam e revisam os pensamentos, né? Isso é parte importantíssima, né, do pensamento pré-socrático, e vai se tornar parte essencial da filosofia, esse questionamento e essa revisão dos pensamentos, porque quando você revisa os pensamentos, você consegue observar falhas, né, na sua própria teoria e corrigir essas falhas para que a verdade ela se torne, né, a mais precisa possível. Os pré-socráticos eles são classificados em monistas, aqueles que dizem que apenas um elemento deu origem a todas as coisas, ou os pluralistas, que afirmam que mais elementos
formam a origem, o início de tudo aquilo que existe. Os temas comuns a todos são os temas cosmológicos, né? Quando se pergunta qual o princípio de tudo, qual o princípio da natureza, né? A natureza como realidade física, ou seja, aquilo que os nossos sentidos eles conseguem perceber, né? E aquilo que a nossa razão consegue elaborar. Bem, diante dessa situação, a primeira observação que os pré-socráticos vão fazer é para o movimento. Nós vamos observar mais à frente, quando nós estivermos vendo as escolas pré-socráticas, que vão ter pensadores que vão dizer o seguinte: olha, o movimento ele existe, as coisas elas seguem um ciclo, elas têm uma continuidade. Outros vão dizer que não, que o movimento é algo aparente, né? Então você não tem como provar, né, essa possibilidade de que as coisas elas se modificam. Mas nós vamos ver mais à frente. No entanto, algumas questões sobre o movimento são importantes para que a gente possa compreender o significado, né, desse processo de transformação ou não das coisas. Primeiro, se as coisas mudam, né, o que elas realmente são? Como é que a gente pode caracterizar, como é que a gente pode compreender elas dentro desse processo de modificação? Depois, se tudo muda, né, como é que nós podemos compreender algo, né? Perceber as coisas a partir das características que são dadas às mesmas. Uma outra situação. Se o movimento está na realidade, então o que são as coisas de verdade em sua essência? Porque a essência é aquilo que não muda, né? É aquilo que permanece e que caracteriza os seres. Então, se existe movimento, as coisas elas são verdadeiras, e se elas são verdadeiras, elas têm esse teor de essencial, é uma questão muito pertinente. Nós vamos observar que alguns pensadores vão dizer que existem sim essências. Por isso que essa questão do movimento, ela não deve ser levada tanto em consideração. Bem, mas o que move os pré-socráticos, né, é justamente o que há de verdade em tudo. Qual é o princípio de tudo, né? Qual é a origem de todas as coisas. Então, essa pergunta ela é fundamental para esses pensadores, né? Eles vão conseguir chegar a um denominador comum? Nós vamos ver que não. E vão existir inúmeras explicações para esse mesmo aspecto. Agora, o que é significativo? Que todos eles questionam, buscam dar uma resposta mais próxima possível da verdade, para que esse problema seja solucionado. Então, esse princípio de tudo os gregos chamam de arqué, ou seja, é aquilo que está lá na origem, é aquilo que pode explicar, inclusive, o movimento. Então, identificando essa arqué, né, os pensadores pré-socráticos entendem que eles vão conseguir desvendar, decifrar, né, essa ideia do que origina, do que causa todas as coisas. E os pré-socráticos, né, eles vão se organizar em escolas, vão destacar determinados aspectos e eles vão marcar, né, o pensamento de cada filósofo a partir dessas situações, ok? Vamos para a primeira escola, que é a escola de Mileto, né? O primeiro filósofo, e é a que a gente distribuiu por escola, filósofo, por princípio, ou seja, por arqué e as suas principais ideias. Em Mileto, o primeiro que nós destacaremos é Tales. Tales viveu entre 624 e 558 a.C. E ele diz que o princípio de todas as coisas é a água. Por quê? Porque ele diz que tudo que existe tem umidade. Então, tudo que tem vida, uma das principais ideias, é úmido na visão de Tales. Ele observa também que esses princípios, essa arqué, ela deve ser encontrada através de vias racionais, né? Ou seja, de vias do pensamento humano. Ele também observa que a realidade, né, e a partir dessa observação, ele procura, né, esse princípio inteligível, né, que possa unificar e explicar a variação dos fenômenos. Então, nós vamos observar aí em Tales, né, que essa observação da realidade ela também se liga, né, à possibilidade de que a gente chegue
ideias que estão acima, né, do entendimento humano, né? Não necessariamente sejam ideias sobrenaturais, mas que existam, né, possam existir ideias que sejam perfeitas, ok? Um outro pensador da escola de Mileto é Anaximandro. Para o Anaximandro, né, ele denomina como apeiron, ou seja, um princípio que nós não podemos determinar os seus limites, né? Ele é indeterminado. Então, para o Anaximandro, a arqué era um elemento indizível, infinito, mas que está presente em todas as coisas, né? A gente observa aqui um aspecto de essência, né? Ou seja, as coisas elas se movimentam, mas esse apeiron, esse aspecto indeterminado, ele permanece o mesmo, por isso que ele é essencial. Ele é substância que compõe tudo aquilo que existe. Para o Anaximandro, o movimento ele é injustiça. Por quê? Porque ele provoca um conflito, né? Ele revela os opostos. E nesse revelar de opostos, nós observamos que o predomínio de um contrário sobre o outro não necessariamente seja algo significativo. Então, todas as coisas na visão do Anaximandro, elas voltam para uma unidade última, né? Para esse apeiron. Então, a gente observa aqui, né, dois pensadores monistas, ou seja, que acreditam que a arqué, né, ela se dá a partir de um único elemento. Ainda na escola de Mileto, nós temos Anaximenes. O Anaximenes vai dizer que a arqué, ou seja, o princípio que origina todas as coisas, é o ar. Quais são as principais ideias definidas pelo Anaximenes? Primeiro, que o ar é uma substância sentida, é infinita e em constante movimento. E um outro aspecto, compõe o cosmos, né? Então, a partir desse entendimento é que o Anaximenes coloca o ar como sendo esse elemento primordial. Um outro aspecto dentro das ideias desse filósofo é que existe, né, ou a variação das coisas no mundo, ela se dá de acordo com a densidade do elemento primordial que é o ar. Como é que a gente consegue entender essa variedade? A chuva, por exemplo, é o ar que leva as nuvens de um lugar para o outro, né? O aspecto, né, o curso, por exemplo, das plantas, né? Vamos supor, uma área onde existe muito vento, né? A tendência é que as plantas, né, daquela região, elas estejam, né? É uma situação dependendo da direção do ar, né? Elas podem ser mais inclinadas, elas podem ter, né, uma postura mais elevada, enfim. O ar, na visão desse filósofo, é determinante para que a gente possa perceber isso. A própria formação rochosa, ou seja, quando os grãos de areia eles se juntam e formam as rochas, né, as pedras acima da superfície, se dá justamente porque o ar leva essas pequenas partículas e elas vão se agregando umas às outras, formando, né, essas grandes dimensões. Beleza? Bem, uma outra escola que nós queremos chamar a atenção são os pitagóricos, né? Pitagóricos são aqueles discípulos, né, ou que buscam no pensamento de Pitágoras, né, um filósofo que viveu entre 570 e 490 a.C., esse princípio ordenante, esse princípio inicial de todas as coisas. Então, para Pitágoras e seus discípulos, o uno, e aí por isso que a gente vai dizer que o princípio é o número, ou seja, o uno, a unidade é que dá origem a todas as coisas. Então é preciso, no entendimento de Pitágoras, que um ser exista para que ele origine todos os outros seres. Então, os principais ensinamentos desses filósofos eram ligados aos aspectos filosóficos, morais, religiosos e depois à própria ciência. Um outro aspecto que marca as ideias dos pensadores pitagóricos é que a verdadeira sabedoria ela pertence à divindade, né? Não confundamos, né, divindade com explicação sobrenatural. Mais uma vez, a razão
buscando compreender as coisas, inclusive os aspectos divinos. Então, embora exista a divindade, né, os homens conseguem compreender e imitar essas divindades. Né? Buscar essas divindades é o interesse humano, ok? Então, o universo, né, a natureza, ela foi formada num segundo plano, né? E a partir de um modelo matemático que tenta imitar a harmonia e a proporção, né, dessa divindade perfeita, né? Ou, né, como depois Platão vai abordar, essa identidade inteligível, né, que está acima da nossa realidade, mas que é possível, né, que nós, digamos assim, almejamos, nós sonhamos alcançar. Como a gente já mencionou, o número 1 representa a síntese de todos os números. Por quê? Porque é a partir dele que se originam, né, tanto os pares como os ímpares, né? Os conjuntos de pontos que ocupam, que formam o espaço, eles também têm essa noção do uno, né, da unidade. Quer dizer, um ponto na sequência do outro forma uma reta. De uma reta você desenha um plano e assim sucessivamente. Eles buscam poder conduzir a alma, né, ao que Pitágoras define como momento contemplativo, né? Ou seja, quando o homem se eleva ao seu mais alto nível moral, né, e pensam viver uma vida contemplativa e teorética. Ou seja, perceber aquilo que as coisas de fato são e revelam, né, e tentar buscar compreender, né, essa mesma revelação. Bem, uma outra escola que nós queremos chamar a atenção é a escola eleata, e aqui nós vamos chamar a atenção para um filósofo muito importante dentro da história da filosofia, que é o Parmênides, né, vive entre 510 e 470 a.C., e que vai defender que o ser é apenas aquilo que existe. Tá? Então, o Parmênides vai ser um dos filósofos totalmente contrários ao movimento. Embora seja um monista, né, e eleja o ser como esse princípio, mas ele vai ser contrário ao movimento. Por quê? Porque para o Parmênides, o conhecimento só existe, ou para o conhecimento, melhor dizendo, só existem dois caminhos. A verdade, que ele chama de aletheia, e a opinião, que ele chama de doxa. Então, com o Parmênides surge o pensamento metafísico, ou seja, a especulação sobre a essência do ser. Esse filósofo afirma que todo ser ele tem uma substância, né? Ele tem um elemento que sem o qual ele não existiria. Tá? Então, todo ser tem uma essência. Então, o ser é, ou seja, o ser no sentido daquilo que existe. O ser que existe é um ser que pode ser pensado, é um ser que pode ser pronunciado, é um ser que é imortal e é um ser que não muda, certo? No entanto, ele também afirma o não ser, ou seja, aquele que é nada, que não é verdade e que jamais pode vir a ser. Né? Parece uma coisa assim complicada da gente entender. Mas quando vocês estudarem, né, vai ser um pouquinho mais na frente, mas só para a gente entender, o princípio de identidade, onde nós entendemos de maneira lógico-racional que uma coisa não pode ser ao mesmo tempo e deixar de ser, né, ou você existe ou você não existe, essa realidade fica mais fácil de ser compreendida. Então, o ser que existe é o ser que é. Aquilo que não existe é o não ser, não tem como ter forma de ser. Parece absurdo, mas é algo que, para a nossa racionalidade, é totalmente possível de ser compreendido. Por quê? Para o Parmênides, os nossos sentidos eles nos oferecem um movimento que pode nos conduzir ao erro e às opiniões falsas. Né? O não ser. Uma criança que se tornou um adulto, ela mudou? Não, para o Parmênides. Por quê? Porque ele continua sendo aquele ser existencial, embora ela tenha passado por transformações.
a essência desse ser permanece a mesma. Então, a minha essência, desde que eu era um espermatozoide, até o momento em que eu me encontro agora, para o Parmênides permanece a mesma. Eu não, embora as minhas características físicas elas se modifiquem, mas aquilo que me caracteriza como ser existencial permanece o mesmo. Então, o vir a ser, essa transformação que vivemos diariamente, ela é aparente. Porque o que vale para nós é o que está na nossa essência, né? É o que é substancial. O que depois, por exemplo, os cristãos vão chamar de alma, né? O próprio Platão vai chamar de alma, né? Ou de inteligível. A realidade, nesse caso, por Parmênides, dualista, ela tem a sua camada de verdade, que é o ser que existe, e tem a sua camada de aparência, que é o ser que não existe, né? Que a gente não consegue formular, nem mesmo de maneira racional, digamos assim, a compreensão para isso. Na contramão do Parmênides, lá em Éfeso, nós vamos ter um outro filósofo que vai definir totalmente o contrário, que é o Heráclito. Para o Heráclito, né, que vive entre 535 e 475, o fogo é o princípio. Por quê? Porque o fogo transforma. Né? O Heráclito chega a dizer, né, que nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque o rio tem uma corrente, né? O rio é movimento. Então, quando o homem pula a segunda vez no rio, a corrente já não é mais a mesma. E as motivações do homem podem não ser mais a mesma. Eu posso ter dado o primeiro mergulho porque eu estava com muito calor e precisava me refrescar. Né? Eu posso, no segundo mergulho, querer alcançar o máximo de profundidade que eu consigo, né? Prender o meu fôlego o máximo que eu consiga. As motivações são diferentes. E o rio não é mais o mesmo. Por quê? Porque o rio está em movimento, né? Que a gente chama de correnteza. Então, por mais que você queira pular no mesmo rio, né, ele não é mais o mesmo na visão do Heráclito. E por que isso acontece? Porque para o Heráclito, tudo que é explicado pelas nossas ideias flui. Tudo é movimento. Então, o fundamento da realidade é justamente essa contrariedade, esses diferentes que compõem a realidade. Né? Como é que coisas tão antagônicas elas podem conviver em um mesmo espaço. Então, essa ideia de transformação ela está presente no pensamento de Heráclito, que já vai defender o movimento. Então, para o Heráclito, toda a natureza se renova. E ela se renova como? Justamente por meio desses conflitos. Né? Quando você aquece, por exemplo, né, uma superfície, né, um ferro, você consegue moldar, dar forma àquilo. Então, tudo se transforma. Então, a rigidez do ferro, né, colocado no fogo, né, que fica amolecido, pode dar origem aí a uma obra de arte, né, sei lá, um equipamento bélico, enfim. Né, o fogo transforma, tem esse poder de transformação. Agora nós chegamos nas escolas pluralistas, né? Quero destacar aqui, em primeiro lugar, Empédocles. E aí o Empédocles vai dizer que o princípio de tudo é o ar, o fogo, a água e a terra. Então nós temos agora aqui uma diversidade, né, de elementos. Por que ele diz isso? Dentro das ideias do Empédocles, tudo que há na natureza é fruto da mistura dos elementos e das substâncias. Então não existe um elemento único. Existe uma combinação de elementos que dá origem a todas as coisas. O Empédocles defende que o ser é eterno, mas o movimento ele dinamiza as quatro substâncias primordiais. Né? Vai dando forma, vai dando consistência, né? Vai dando origem a outros elementos. Então, ao misturar, cada elemento ele preserva as suas propriedades. Embora dê origem, né, a outros seres, a outras situações, mas ele preserva as suas propriedades. E as forças cósmicas, né, e aqui ele revela isso nos contraditórios, né, o amor e o ódio, a saúde, a doença, enfim, são as que harmonizam e ordenam o mundo. Né? Muito parecido com aquilo que o Heráclito já afirmava. Os conflitos é que justificam e que originam todas as coisas. E o outro filósofo pluralista, né, Anaxágoras,
né, que vai defender a questão das sementes, né, os espermatas, né, que são elementos que vão, digamos assim, produzir o que ele chama de homeomerias, ou seja, partículas, né, das quais as coisas são feitas. Essas coisas, elas se originam em um ser único, né, como, por exemplo, era lá para o Parmênides, né, e que são infinitos e cujas suas qualidades e quantidades estão aí no número grandioso de situações. Tudo, né, contém tudo, ou seja, tudo é único. Essa ideia de totalidade é que forma, né, essa grande, digamos assim, unidade e esse grande processo que constitui, né, a natureza, né, que constitui a realidade. Existe uma inteligência cósmica, né, ordenadora, que organiza tudo, e que, de certa maneira, efetiva, né, digamos assim, a possibilidade de participação de todos os seres, né, e que esses seres eles não se desequilibrem, né, mas que eles tenham uma homogeneização. Né? Embora eles possam ser diferentes, mas eles podem comungar de situações, né, semelhantes. E que esse equilíbrio é ordenado pelo nous, né? Ou seja, por essa inteligência cósmica que organiza, né, que ordena todas as coisas. E chegamos aí aos atomistas, damos destaque a Demócrito. Né? Demócrito vai defender o átomo, né? O átomo mesmo esse bem da química aí que nós temos. Todas as coisas, né? A composição e decomposição da natureza se dá por uma única e infinita possibilidade de pequenos corpos, que são infinitos, indivisíveis e imutáveis. Né? Ele vai dizer que essa é a primeira tentativa clara dentro da filosofia de se propor um materialismo, ou seja, de que as coisas é que dão origem às próprias coisas, né? Não existe essa ideia de um ser sobrenatural, de uma entidade sobrenatural, que organize, né, e que dê origem, né, a própria natureza se desestrutura e se estrutura. E aponta para a importância do movimento em que os átomos encontram-se com os próprios átomos e formam, né, a existência das coisas. Ou seja, né, aquilo que a gente já mencionou. A própria natureza é responsável tanto pela sua evolução, né, como pelas suas continuidades. Bem, e por que a filosofia ela surge no Ocidente? Né? É uma das perguntas aí do material de vocês. Nós vamos observar que os gregos eles vão herdar conhecimentos práticos, que são adquiridos do contato dos gregos com os outros povos. A Grécia é uma península, né? Um conjunto de ilhas. Então, a agricultura, por exemplo, era quase que impraticável na Grécia. Então, eles tiveram que partir para o comércio. Né, expandir essas possibilidades para outros povos, né, e isso através das navegações. Com isso, eles tiveram, né, a possibilidade de ampliar as suas ideias, né, de otimizar a sua vida cotidiana, né, de tentar resolver da maneira mais adequada os seus problemas, né, graças, né, ao contato com outras culturas, né, com outros povos. Né. Nós podemos dizer nesse sentido, que o uso da escrita alfabética foi um outro fator que possibilitou, né, esse confronto, né, ou seja, essa crítica que é tão pertinente aos gregos. Enquanto os outros povos pensavam de maneira apenas sobrenatural, os gregos eles começavam a especular os seus pensamentos, a expor as suas explicações para as mais variadas situações. Uma outra situação, a própria diversidade religiosa que é característica dos gregos e, né, o aspecto cultural. Né? Os gregos têm divindades, né, e por conta desse acesso a outros povos, evidentemente, existe um certo incremento, né, uma certa mistura cultural, o que vai fornecer, né, essa ideia de unificação, essa ideia de totalidade que marca o pensamento grego. A invenção da política e da democracia, que é um outro aspecto também, né? Sobretudo em Atenas,
que vai fazer com que a necessidade de se desenvolver os argumentos, a necessidade de convencer as outras pessoas e a abertura para o livre pensar fosse uma realidade que cada vez mais pudesse ser praticada pelos gregos, né, pelos cidadãos gregos. É importante a gente entender também que cidadania na Grécia não se dirige a todas as pessoas, né, mas a um grupo específico de indivíduos, né, do sexo masculino, nascidos em Atenas e com determinado poder aquisitivo. E o surgimento da polis, né, ou seja, da cidade. Né? Os gregos eles vão transformar-se em grandes centros comerciais, que vai fazer com que a população cresça e que se abra a possibilidade para o questionamento da autoridade, inclusive dos grandes proprietários rurais. Fenômeno esse que vai oportunizar uma urbanização da Elade grega, ok? Bem, do pensamento mítico para o pensamento racional é um outro aspecto que marca também esse momento da história da filosofia, né? Por quê? A primeira tentativa da humanidade de explicar as coisas e as causas é o mito, né? No entanto, esse mito já não era mais suficiente. Por quê? Porque o mito não tinha, aspas, uma responsabilidade para com a verdade. Então, o mito ele é uma narrativa que se origina como verdadeira. Por quê? Porque se baseia na confiança daquela pessoa que conta. Uma outra característica do pensamento mítico é que o mito é uma revelação dos deuses, coisa combatida pelos pensadores pré-socráticos. E é inquestionável. E a filosofia ela nasce como essa porta, como essa possibilidade de colocar em xeque aquilo que a gente compreende como sendo definitivo e plenamente verdadeiro. Um outro aspecto dos mitos é que eles relatam, né, ou retratam uma genealogia. O que é uma genealogia? A origem das coisas, né? Sobre a geração dos seres, como foi que eles surgiram, se desenvolveram, né, até chegar ao momento em que se encontram. Os mitos são uma cosmogonia. Por quê? Cosmogonia, porque eles narram o nascimento e a organização do mundo. Né? E como é que esse mundo nasce? Como é que esse mundo se organiza? A partir daquilo que os narradores míticos, né, chamam de forças geradoras divinas, né? Os deuses, né? Ou como a gente costuma dizer na filosofia, né? Os rapsodos lá da era anterior aos pré-socráticos apontavam, né, os grandes poemas, como por exemplo o poema de Homero, que salientavam muito bem essa relação. E os mitos também são teogonias, ou seja, narram a origem dos próprios deuses, né, como é que eles nascem, né, que lutas eles acabam travando uns contra os outros. Bem, então o que a gente pode sintetizar do pensamento mítico? O mito é uma narrativa, essa narrativa é revelada, contada por uma autoridade e é inquestionável. Ok? Então essa é a síntese do pensamento mítico. Agora, a ruptura entre o mito e o surgimento da filosofia, ela não ocorre de maneira repentina, mas ela vai, digamos assim, ocorrer de maneira gradual. Aqui nós podemos observar as diferenças entre um e outro. Enquanto o mito pretende narrar como as coisas eram ou tinham sido no passado imemorial, longínquo e fabuloso, a filosofia, se preocupa em explicar como e por que, no passado, no presente e no futuro, a totalidade do tempo das coisas são como são. Uma outra questão. Enquanto o mito ele narra a origem por meio de genealogias e rivalidades ou aliança entre forças divinas e sobrenaturais, a filosofia ela explica a produção natural das coisas por meio de elementos naturais primordiais, por meio de causas naturais e impessoais. Enquanto o mito não se preocupa com as contradições, né, porque confia e acredita na autoridade religiosa do narrador, a filosofia ela não admite contradições. Ela exige explicações coerentes, lógicas e racionais, né, sendo que a autoridade ela advém, ela se origina na própria razão que é comum a todos os seres humanos. Ok? Bem,
Então, essa foi nossa aula. Muito obrigado. Está aqui os livros que nós nos baseamos para montar esses slides. Espero ter contribuído aí mais uma vez com a aprendizagem de vocês. Bons estudos, um abraço e felicidade, se possível. Até a próxima.